Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que muitos rejeitam a pedra angular que os construtores rejeitam, vê como pedra de esquina. Deus Altíssimo colocou a bênção e a maldição. Aquele que rejeita a bênção, que é Jesus Cristo, já rejeitou e está sobre maldição. Jesus disse, eu não vim vos condenar. Ele veio para salvar aqueles que já estão rumo à condenação. Todo aquele que rejeita a pedra angular do alto, porque se constrói uma casa achando um alicerce seguro. O homem prudente é o homem que a palavra diz que cava sobre a areia até encontrar o alicerce seguro. O insensato constrói a sua casa sobre a areia, e quando vem a força das águas, grande é a queda da sua casa. Assim como a palavra diz que ele tem um prumo em sua mão e conhece toda a parede, todo sepulcro caiado, toda a parede que na verdade não está segundo o princípio da sabedoria, que é o temor. Assim como a casa não se consolida se não for pelo discernir, e ele é o único que pode nos conceder o discernimento entre o bem e o mal, aquele que nos ensina que quando se alcança esse discernimento está na constância. Por isso ele mesmo disse, por acaso quando vier sobre a terra encontrarei fé sobre a terra? Mas bem-aventurados são aqueles que ele os encontrar com fé. Porque muitos têm somente aquilo que se produz nesta vida e vivem da forma que querem e acham que é o correto. Mas ainda não é o fim quando se passa pela primeira morte. Haverá o julgamento da alma, aonde aqueles que, por estarem segundo aquele que venceu o último inimigo, a morte, alcançarão júbilo nas regiões celestiais justamente por ter rejeitado prazeres passageiros e ser assalariado do pecado. Mas antes preferiu seguir a obediência àquele que nos sustém e tem o seu nome escrito no livro da vida, são marcados e o anjo da morte não pode detê-los. Mas aqueles que rejeitaram nesta vida a devida obediência ao Espírito do Senhor passarão pela segunda morte, a sua alma. A palavra diz que a morte entregará os seus mortos, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Vós participais no ministério da iniquidade. Aqueles que seguem segundo tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é segundo uma hipocrisia, tudo aquilo segundo o povo diz que tudo me é lícito, mas na verdade nem tudo nos convém. Aquele que tem sabedoria segue sempre fugindo de toda traição, de tudo aquilo que a palavra diz que os adúlteros, porque estão sempre como traidores do noivo, os mentirosos, os feiticeiros, os bruxos, os que seguem os sodomitas nas suas orgias sexuais. O Senhor criou macho e fêmea, que passar disso é procedência maligna. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Todos aqueles que seguem, os roubadores, os ladrões, aqueles que não confessam os seus crimes, a testemunha falsa não ficará impune. Aqueles que esparramam contendas entre irmãos, os fofoqueiros,
os idólatras, tanto o ídolo como aqueles que seguem idolatrando os meros mortais, todos os falsos religiosos, os hipócritas, os que seguem as suas heresias. Está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Os amantes de bebidas fortes que se embriagam, nenhum destes, se não se arrependerem e mudarem o seu comportamento, a sua forma de viver, não herda o reino dos céus. O Senhor é aquele que nos diz: tu vive no meio de um povo amotinado. Continua a anunciar. Aquele que quiser ouvir, que não ouça. Aquele que quiser, que ouça. Aonde a finalidade nossa é anunciar, porque não somos covardes. E se algum destes que não se arrependerem, o seu sangue for derramado, nós não temos responsabilidade, uma vez que fomos sinceros e exortamos segundo o reino dos céus nos requer. Porque a palavra diz: se nós formos negligentes no ensino, perecerão não somente pelas nossas atitudes, mas também se algum perecer e nós fomos negligentes. Por isso não somos covardes, não dos traidores e tampouco dos pregadores e mercenários, mas sim daqueles que anunciam em espírito e em verdade, dia após dia. Assim como também aqueles que fazem da casa de comércio são ladrões e roubadores e não herdarão o reino dos céus, pois está escrito: é casa de oração. Não seguis aqueles que seguem templos religiosos, mas antes, e tampouco sejais amoldados por mãos humanas, mas antes seguis sendo aperfeiçoados pelo Espírito do Senhor, assim como nós somos.